para completar, Pablo Mari pode jogar no Galo? Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e um zagueiro brasileiro bom de bola livre no mercado. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora responder agora se Pablo Mari de fato interessa ao Galo. Na sexta-feira surgiu essa informação na Itália. O jornalista italiano assegurou que o Atlético tem negociações com o Pablo Mari e com a Fiorentina. A situação do Mari piorou lá na Itália. Ele havia sido contratado para a reta final da temporada italiana passada, foi titular absoluto, mas nesse início de temporada na Europa ele tem jogado pouco. Nos amistosos foram só participações como reserva nos amistosos, já desde que o campeonato começou. Primeiro na eliminatória da Conference League ele nem saiu do banco de reservas e nesse final de semana no jogo contra o Cagliari pelo campeonato italiano começou como reserva e jogou os 28 minutos finais. Perguntei para um dirigente do Atlético se existe alguma negociação, se o Pablo Mari, aquele mesmo ex-Flamengo, poderia ser contratado pelo Galo, abre aspas, não tem nenhuma verdade nessa informação. Jogador avaliado em 3,5 milhões de euros, mais 2 anos de contrato com a Fiorentina. Se não continuar na Fiorentina, não deverá ser no Galo seu futuro. Sobre o Atlético tem mais uma informação importante. O Galo anunciou nessa segunda-feira a contratação de Juan Tressoldi. Empréstimo por 1 ano, zagueiro que chega do Sassuolo, havia passado recentemente pelo São Paulo. Já o Fenerbahçe decidiu colocar Diego Carlos à vista, zagueiro brasileiro de 32 anos de idade, contratado no início dessa temporada a um custo de 10 milhões de euros junto ao Aston Villa. O Diego Carlos não conseguiu se adaptar ao futebol turco e nesse momento o Fenerbahçe topa emprestá-lo ou vendê-lo. Notícia que interessa a clubes brasileiros. Recentemente o Diego Carlos chegou a ser procurado até pelo Santos. Nesse momento a melhor proposta é do Lille, da França, mas se um clube brasileiro com um bom projeto aparecer, pode acabar por contratá-lo. Jogador que esteve supervalorizado algum tempo atrás, só para lembrar que o Aston Villa chega a comprá-lo por 31 milhões de euros e depois o vende por 10 milhões de euros para o Fenerbahçe. Nos primeiros 6 meses de contrato no time turco, foram só 5 aparições nesse início de temporada lá na Turquia. Esteve em 2 jogos da pré-temporada, mas não disputou partidas oficiais. Júnior Santos começou jogando ontem contra o São Paulo, partida em que o Galo foi derrotado por 2-0 no Morumbi pelo Brasileirão. E mais uma vez ele provou porque não é titular dessa equipe e porque não tem a confiança do técnico Cuca. O Júnior Santos até ficaria constrangido se revisse a entrevista recente que ele deu pedindo mais oportunidades, já que dentro do campo ele não correspondeu. Errou quase tudo que tentou e em alguns momentos mal apareceu para o duelo. É claro que nós precisamos pontuar, que o Júnior Santos tem uma trajetória no Atlético marcada até aqui por graves lesões, inclusive uma bem no início da temporada que tirou dele a oportunidade de se firmar no time quando o técnico Cuca estava montando essa equipe. É importante pontuar também que a falta de sequência influencia no desempenho do atleta e que ontem Júnior Santos foi titular numa equipe praticamente reserva, ou seja, se perde muito em entrosamento, na força coletiva. Eu gosto de pontuar essas coisas e de a gente sempre tentar enxergar o fato pelos dois lados, Mas, ainda assim, é bem evidente que o Júnior Santos tem o pior custo-benefício das contratações que o Atlético fez para 2025 e que um jogador de quase 48 milhões de reais, que chegou ali como campeão da Libertadores, não pode viver de uma assistência ali e um gol aqui, Até faço aqui uma meia-culpa, no Rádio Esportes de sábado eu disse que eu colocaria o Júnior Santos como titular, já que ele estava pedindo essas oportunidades, se mostrando pronto para jogar, que ele recebesse esse desafio, mas dentro do campo, o Júnior Santos não conseguiu reverter a opinião do treinador de que, de fato, ele não deve ser titular. Júnior Santos, assim como Fausto Vera e Caio Paulista, que foram mal na partida contra o São Paulo, ainda que toda a equipe também não tenha tido um bom desempenho, mostraram mais uma vez que você ter jogadores ali da posição no banco de reservas não significa necessariamente que você tem qualidade para colocar em campo, para vencer os jogos. E esse jogo do São Paulo foi mais uma prova de que a campanha do Atlético no Brasileirão está altamente comprometida pelas limitações do elenco. Os jogadores que têm sido escolhidos para essa competição não têm conseguido ajudar o clube. E o Atlético, obviamente, tem o foco nas Copas. O técnico Cuca até disse na entrevista que
utilizar, né, uma equipe reserva mesclada era um risco que ele precisava correr por causa do clássico na quarta-feira. E acho que ele está certo, né? Além do Atlético ter aí o foco na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, um clássico vale demais pela rivalidade. Então é natural que ele priorizasse essa competição. Mas o Atlético, então, tem que dar 1000% nas Copas. Porque se o resultado não vier por elas, o ano do Galo estará altamente comprometido, porque no Brasileirão já se percebe que não vai dar para brigar por muita coisa. E ainda fica o sinal de alerta ligado pelo que aconteceu no ano passado. Não se pode abdicar do Brasileirão por completo. O Atlético, ainda que com time alternativo em algum momento, precisa reagir. E esses jogadores que compõem o banco de reservas precisam corresponder mais. Na antivéspera de um clássico, é óbvio que há riscos, porque se o Atlético joga e ganha do Cruzeiro ou se classifica, aí vão apontar o dedo. Pô, não. Nós estamos falando de um Atlético que perdeu para o Grêmio de 3-1, foi jogar contra o São Paulo com o time reserva e perdeu de novo. De um Atlético que fora de casa ganhou 2 jogos, Ceará e Juventude. Em casa empatou com Vitória. Em casa perdeu 6 pontos para o Grêmio em crise. Lá no Sul, tratam Grêmio e Internacional com altíssimo risco de rebaixamento. Olha a tabela, para ver onde o Atlético está em relação, por exemplo, ao Grêmio e também ao Internacional. Estão tratando com profunda preocupação as campanhas dos dois no Brasileiro. Pior aproveitamento no Brasileiro depois da Copa do Mundo de Clubes. Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Grêmio, empatou com o Vasco, ganhou do Bragantino fazendo um bom jogo, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Palmeiras em crise. O Palmeiras não ganhava de ninguém no Allianz Parque na temporada no Campeonato Brasileiro. Foi lá e meteu 3-2 no Atlético. Perdeu para o Bahia. Mas não pode criticar. Não pode criticar, tem que respeitar a semana do Clássico, respeitar a semana do Clássico. Quem está desrespeitando a semana do Clássico? Nós estamos falando de um jogo que foi contra o São Paulo e da derrota para o Grêmio e da falta Eu tenho falado de um time que não tem atitude, eu tenho falado de um time que não tem postura, eu tenho falado de um time que facilita o jogo de qualquer adversário. O Grêmio, terceiro gol do Grêmio foi totó, gente. Claro que a mobilização num clássico é diferente, é óbvio, a mobilização do clássico é diferente para os dois, para todo mundo, para o torcedor, para todo mundo envolvido. Só que nós estamos falando de uma rodada do final de semana onde um sobrou e o outro faltou. É isso. Calma que você vai falar, Valuzeiro. Eu faço questão porque para mim é mais importante você falar do que ouvir Léo Jardim, Cuca e tal. Grande preocupação, acho que para o torcedor atleticano com relação ao Atlético no Campeonato Brasileiro é que após 19 rodadas em 2024, o Atlético tinha 28 pontos e uma vitória a mais. Ou seja, a gente está falando de 4 pontos a mais do que o Atlético tem hoje. São 6 vitórias apenas em 19 jogos. Eu sei, existem os jogos a menos, mas fazendo o recorte de 19 partidas, o desempenho do Atlético é 4 pontos pior. E é algo realmente que pior do que a derrota para o São Paulo é o acumulado do Atlético na competição mais uma vez. E aí eu nem vou pegar o retrospecto pós-Copa do Mundo de Clubes que foi mostrado aqui. Mais uma vez, o Campeonato Brasileiro do Atlético para mim é muito abaixo. Deixa eu só... Vocês não me deixaram ouvir o Léo Jardim, mas daqui a pouco nós vamos ouvir, que agora nós vamos ouvir o Cuca, né? Que admitiu que vai priorizar as Copas, etc e tal. O Thiago falou, mas agora que azedou no Brasileiro, né? Mas não pode priorizar só as Copas não, hein? Aliás, nós precisamos baixar um decreto, viu, Tim? Sabe qual que é o decreto? Classificou para 3 competições, tem que abrir mão de uma. Mas olha, time no Brasil elenco. Ou então não pode. Monta elenco. Ou então monta elenco. Monta elenco, pô. No ano passado, mas que todo mundo reclama. É óbvio, né, gente? O calendário é pesado. Ele abriu mão do Brasileiro. Mas o Cuca reclamou. Põe o Cuca para falar aí, André. São pouquíssimos elencos que conseguem estar em 3 frentes e não ter prioridade. São pouquíssimos. Nós não temos um elenco tão grande assim para estarmos em 3 frentes. Para hoje aqui, você pôr o time titular. Então, é lógico que você tem que somar o máximo de pontos possível no Campeonato Brasileiro, não deixar de lado, mas hoje era um jogo que a gente tinha que fazer essa escolha. E vocês sabem os motivos por quê. Nós temos 1 ou 2 jogos a menos que os demais do campeonato, que são os 2 jogos em casa. Os últimos 8 jogos, se você contar agora com o Vitória que nós vamos jogar fora de casa, 6 deles foram fora.
Foi fora com o Flamengo, foi fora com o Palmeiras, foi fora com o Vasco, foi fora com o Bahia, foi fora com o São Paulo. Hoje vai ser com o Vitória. Tivemos 2 jogos em casa, só o Bragantino que a gente venceu e o Grêmio que nós derrapamos. Depois a gente vai ter os jogos que faltam do primeiro turno, que é o Sport Recife, que é o Fortaleza. Não é certeza que você vai ganhar, mas tem uma probabilidade boa. Então eu acho que as coisas se equilibrarão ali nesse momento, né? E você tem que ter força onde você está mais próximo. Você está a 5 jogos de ser campeão da Sul-Americana, de ser campeão da Copa do Brasil. Então, lógico que você vai pôr uma força maior nessas 2 Copas. E aí, senhores? Gente, vamos lá. Primeiro, ele fala a respeito do jogar em casa tem uma probabilidade maior de vencer. Pô, vamos lá. Jogou contra o São Paulo aqui, no início do turno, empatou. Jogou contra o Vitória da Bahia, empatou. Vitória só, irmão. O Vitória. Desculpa, pessoal do torcedor do Vitória. Sem 2 Jogou nomes Vitória, próprios. empatou. Joga contra o Grêmio em casa, perde. Então, assim, olha o acumulado do Atlético. Como que o torcedor vai pegar e contar com os 3 pontos que tem para enfrentar o Sport, para enfrentar o Fortaleza? Lembrando que o Sport, uma semana antes do Atlético perder para a equipe do Grêmio, na Arena, o Sport foi lá em Porto Alegre e venceu a equipe do Grêmio. Então, o Atlético é um time que não passa confiança ao seu torcedor. Então, esse é o ponto. É o ter futebol no campo e aí ter a consistência, ganhar a confiança e aí sim você pode almejar pontos. Mas hoje o Atlético precisa se preocupar e muito com o Campeonato Brasileiro. Muito mesmo. É só olhar a tabela, dar uma pesquisada, ver os próximos jogos que o Atlético tem, no intervalo de quais jogos que o Atlético terá, e aí vocês vão entender que o acúmulo de pontos perdidos pode aumentar ainda mais nesse curto espaço de tempo que você tem o Cruzeiro e que você também tem o Bolívar pela Copa Sul-Americana. É isso aí, torcedor do Galão da Massa. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje, com as informações desta tarde de segunda-feira para você, torcedor do Galão da Massa. Então, se gostou do vídeo, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo aqui no canal Fanático do Galo News, trazendo sempre as informações diariamente para você do maior de Minas Gerais, é claro, o Galão da Massa, o Galo Forte Vingador.